Olá, boa noite. Nesta edição do Jornal da UFO, a pauta é saúde. Qual a sua relação com a comida? Nós vamos falar de dois extremos, obesidade e anorexia. Nossas convidadas são a professora da Faculdade de Medicina da UFO e nutróloga Dáurea de Souza e a Tatiana Quirino, que é psiquiatra, ela é médica com pós-graduação em psiquiatria. Boa noite. Segundo o Ministério da Saúde, quase 19% da população brasileira está obesa. E muitas pessoas acabam recorrendo à cirurgia bariátrica. Vamos ver mais na reportagem. Daqui a alguns dias, a Aline vai fazer cirurgia bariátrica. Mas antes disso, teve acompanhamento de vários profissionais. Já tem um ano que eu estou preparando, para essa cirurgia. Que aí eu tive que ter acompanhamento com nutricionista, psicólogo, cardiologista, para eles ir liberando os laudos, para mim passar para o médico e ele liberar a cirurgia. Ter esse acompanhamento e buscar perder peso de outras maneiras é apenas uma das exigências para fazer o procedimento. Os critérios básicos de indicação que são preconizados pelo Conselho Federal de Medicina são: o paciente tem obesidade grau 3, ou seja, o IMC acima de 40, desde que já tenha tentado, feito um tratamento clínico para emagrecer com o endocrinologista por pelo menos 2 anos. Ou pacientes que têm um IMC entre 35 e 40, que têm alguma doença relacionada com a obesidade e que também já tiveram falha no tratamento clínico para perda de peso. É importante ter um tratamento clínico por pelo menos 2 anos, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, principalmente endocrinologista, nutricionista, psicólogo e preparador físico. E se após esse período de tratamento o paciente não conseguir controlar o peso de forma adequada, nós vamos ter a opção da cirurgia bariátrica. O IMC, Índice de Massa Corporal, é resultado de um cálculo. O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Se der entre 25 e 30, significa sobrepeso. Acima de 30 é obesidade. Como a médica explicou, só pode fazer o procedimento cirúrgico quem tem IMC de no mínimo 35. Em 2016, cerca de 100 mil brasileiros fizeram cirurgia bariátrica. Já em 2015, aproximadamente 93 mil pessoas passaram pelo procedimento. Comparando, a gente percebe um aumento de 7,5% de um ano para o outro. Os dois tipos de cirurgia bariátrica mais utilizados são bypass e sleeve. Essa é a técnica do bypass gástrico, tá? Então, como funciona? Nós temos aqui o estômago, um tamanho normal. Esse estômago foi grampeado e dividido em 2. Então, nós vamos ter aqui essa pequena bolsa gástrica, que é o estômago que o paciente vai usar depois da cirurgia. Todo o restante do estômago ele fica separado, ele fica excluso do trânsito, ele não vai receber mais o alimento, mas ele ainda produz o suco gástrico. E essa aqui é a cirurgia do sleeve. Como é que é? O sleeve, ele é originário da origem da palavra sleeve, que quer dizer manga. Ou seja, nós vamos fazer uma retirada de grande parte do estômago, então corpo e fundo gástrico, tá? O estômago ele vai continuar na mesma extensão, só que fino. A Aline conta que está ansiosa para fazer a cirurgia e tem consciência de que depois a rotina exige cuidados. Fazer uma academia, uma caminhada, porque depois que faz a redução, a gente perde muito peso muito rápido, Então você tem que ter uma ajuda. O objetivo da cirurgia bariátrica não é só a perda de peso, mas uma perda de peso com qualidade, com melhora na qualidade de vida, e uma perda de peso que seja duradoura. E para isso a gente sabe que é muito importante mudanças de hábitos, tanto em relação a uma alimentação adequada, como uma prática regular de atividade física. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto com as nossas convidadas de hoje, nutróloga e professora da Faculdade de Medicina da UFO, Dáurea de Souza, e com a médica também graduada na universidade e com pós-graduação em psiquiatria, Tatiana Quirino. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Dáurea. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da UFO. Vamos começar com você, Dáurea. Bariátrica, a gente estava conversando antes de gravar. Está ficando banalizado esse procedimento? Muito. É necessário que seja analisado que para alguns pacientes a obesidade é tão grave, por ela só, ela é uma doença, mas ela também é associada com outras doenças e isso leva à indicação desse procedimento cirúrgico.
No entanto, o que nós vemos é que alguns pacientes, eles não dão o devido valor à mudança dos hábitos de vida, que deve ocorrer no pré-operatório, e após a realização dessa cirurgia, que é um procedimento cirúrgico invasivo, essas pessoas apresentam um reganho de peso, particularmente entre os pacientes que antes do procedimento cirúrgico apresentavam índice de massa corporal maior do que 50. É importante a gente falar sobre isso, porque a mídia sempre fala aquela mensagem, né, Tatiana? É preciso se exercitar, é preciso comer direito. Os dados mostram que a população ainda está acima do peso e obesa, que existe diferença, né? A gente precisa ir um pouco além. Será que essa mensagem está sendo eficiente? Como que você avalia? Porque é aquela coisa, né? Eu sigo os famosos no Instagram, nossa, e agora? Tô aqui, né, malhando, pagando o bolo que eu comi. Então, cria aquela situação de, nossa, comer é algo, né, condenável. Então, em vários aspectos. E aí, a gente tira um pouco do foco da raiz ali, de onde que tá. Então, a pessoa tá só focando ali no, eu tô fazendo errado, mas e aí, né? A mídia fica muito em cima dessa parte aí, né? E aí, essa questão, né, da relação que a gente tem com a comida, uma coisa mais profunda, a mensagem não consegue chegar até as pessoas. E essa relação que você está falando que a gente tem com a comida é muito mais do que satisfazer as necessidades. A gente pode pensar assim. Então, tem toda a questão social, né? Quando eu vou mineiro, né? Adora ir na casa na visita, tem que ter o cafezinho, o pão de queijo. Então, assim, a gente tem aquela questão social mesmo, aquela pessoa que tá obesa, né? Eu tô comendo aquela quantidade enorme, exagerada e tudo, as pessoas estão me olhando, né? Então, assim, tem toda aquela questão social do que o que as pessoas estão pensando daquele comportamento. Então, é um comportamento que, assim, pode ser reforçado ou não, né? Então, hoje em dia fica muito focado no, eu vou restringir o açúcar que tem no refrigerante, né? O sal, vamos falar dos aspectos gerais, né? O sal que tem nos industrializados, né? Mas e aí, aquele comportamento mesmo que tem que partir do consumidor, das escolhas, né? Das cobranças e tudo, né? Não está ficando muito claro isso, talvez, né? Ainda falando da reportagem, existe diferença entre sobrepeso e obesidade, né, doutora Dália? Explica pra gente. Isso. O sobrepeso é uma faixa de índice de massa corporal que vai de 25 a 29,9. Acima de 30, nós temos obesidade, e quanto maior o valor do índice de massa corporal, nós temos classificação de obesidade leve, moderada e grave. Né? Eu gostaria de pegar um gancho na fala da Tatiana a respeito do seguinte: é do alimento que nós vamos obter a energia e os nutrientes que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente. Então, essa visão que nós temos com a comida, ela precisa ser trabalhada em termos de obter aquilo que é necessário para o funcionamento adequado do meu organismo. E eu devo, fazendo isso, controlar as quantidades de energia que são consumidas de acordo com o meu gasto de energia. Eu tenho que ter uma balança entre entrada de energia e gasto de energia. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter um peso corporal adequado. A questão é que a gente come além do que deve por questões psicológicas, talvez, né? Na verdade, a relação é entre ingestão de energia e consumo de energia. Algumas pessoas ingerem pouca energia, mas gastam muito pouca energia. E aí se tornam obesas. Elas não comem muito, mas elas gastam muito pouco. Outras pessoas realmente têm uma ingestão exagerada de energia e mesmo que elas tenham algum gasto através da atividade física, não é suficiente. A gente precisa lembrar que nós somos sobreviventes de uma época que o homem morava nas cavernas e ele saía para caçar.
E as espécies, na verdade, os indivíduos que sobreviveram, os nossos ancestrais, foram indivíduos que desenvolveram uma adaptação metabólica para guardar o excesso de energia que foi consumido. Então, nós temos isso como uma característica que há alguns milhares de anos permitiram a nossa sobrevivência. E nós mantemos isso. E é isso que a população precisa entender. Eu tenho que ter uma regra entre a entrada de energia e o gasto de energia. Se eu consumo pouco, mas eu gasto muito pouco, eu vou ser obeso. Que aí entra o estilo de vida, né? Exatamente. Por que é tão difícil mudar o estilo de vida? Os dados mostram que as pessoas estão sedentárias. Porque é difícil mudar hábito mesmo, né? O ser humano tem essa característica mesmo. Se eu me habituo, né, com aquela alimentação, então se eu desde criança eu tenho uma alimentação, né, aquele hábito, por isso que, né, a comida da mãe da gente é super saborosa, né? Porque aí às vezes o outro come e fala, a comida de sua mãe não é tão boa assim. Então é tudo uma questão de hábito. Aí você sai de casa, tem muita gente que sai de casa e fala, nossa, depois que eu saí da casa da minha mãe que eu vi o tanto que ela cozinhava com óleo, nossa, né? E também, além dessa questão da culinária, que também hoje em dia a gente vê muito assim, né, nas mídias também, vê como cozinhar agora que estão, né, incentivando essa questão, vamos preparar o próprio alimento, que isso é muito importante também, nessa questão de preparar o alimento. Quando a gente prepara o alimento, a gente pode, né, naquele ritual todo de preparação, a gente ter um outro tipo de relação, outro tipo de hábito. É uma experiência mesmo. Não é aquele comer por comer, não é aquele comer por, tô devorando, que é o que acontece nos transtornos alimentares, né? A gente vai ter aquela pessoa, quem tem o transtorno, né, alimentar, a compulsão doença, né? Que aí, porque não é aquela coisa de, eu tô na frente de um bolo de chocolate, amo o bolo de chocolate, vou comer ele inteiro. Isso aí pode acontecer e não ser um transtorno. A pessoa que tem um transtorno, ela ingere grandes quantidades num curto intervalo de tempo e é uma coisa assim rápida, não é? É daquela coisa de quase que uma criança comendo bolo e se sujando toda, né? E tá comendo escondido. Então tem todo um hábito, né? Tem todo ali um ritual que não é normal, não é daquela pessoa que ficou alerta, né? Comeu também muito, pra quem tá ao redor, né? Que já é o transtorno. Mas é claro que até o transtorno, então assim, pode ter um transtorno e ter a obesidade junto, né? Eu posso ter bulimia, né? Comer aquelas quantidades enormes e ter aquela parte da purgação, né? Eu vou fazer muito exercício para eliminar aquilo. E às vezes, né, essas pessoas podem ficar no sobrepeso, né? Porque não consegue eliminar toda a quantidade que comeu, né? Agora, já tem a maioria da população não vai ter o transtorno alimentar, porque se a gente for pegar, né, a incidência desses transtornos, não é a maioria, né? Se você vê a incidência de obesidade, não são todos que vão ter o transtorno. Então, muitas das vezes é o hábito mesmo, é o estilo de vida, né? É aquela pessoa que deixou de fazer não caça, né? Igual né, antigamente o ser humano ia lá e caçava, e agora, né? A gente a gente pede a comida, chega na nossa frente, e aí a gente não andou nem atravessou a rua, não gastou aquela energia nem de atravessar a rua. Então, os hábitos precisam ser revistos, né? Precisa começar, pelo menos, né? Precisa.